6 atores nascidos entre 1970 e o início da década de 80 reconstroem a juventude de seus pais a partir de fotos, cartas, fitas, roupas, relatos e memórias. Quem eram meus pais quando eu nasci? Como era a Argentina antes que eu soubesse falar? Quantas versões existem sobre o que aconteceu antes que eu existisse ou quando eu era tão pequeno que não consigo me lembrar? Essa é a premissa da peça Minha Vida Depois, da dramaturga argentina Lola Arias, onde documentos e testemunhos de pessoas que eram crianças durante a ditadura militar argentina são expostos e questionados em cena. Eu sou Carol Pitzer, dramaturga brasileira, estudo dramaturgia há mais de 10 anos e nos últimos anos tenho me aprofundado na pesquisa da dramaturgia latino-americana contemporânea. Então, se você tem interesse por esse assunto ou conhece alguém que possa se interessar, curte nossa página, compartilha nosso conteúdo. A ideia desse projeto é ler trechinhos de dramaturgias latino-americanas traduzidas para o português como forma de apresentar esses artistas para o público brasileiro. Hoje eu vou ler um trechinho da peça Minha Vida Depois, da dramaturga argentina Lola Arias. Esse trecho que eu vou ler agora é de uma cena chamada As Muitas Caras de Meu Pai. É isso. A personagem se chama Vanina. Meu pai tinha no seu armário embutido uma coleção de ternos parecidos com este, todos azuis. Azul elétrico, azul França, azul marinho, azul céu, azul policial. Vanina desloca uma arara repleta de ternos azuis e dá um terno azul para cada um dos atores que saem de cena. Todas as manhãs, meu pai vestia o terno e ia trabalhar com uma maletinha de remédios e um revólver. Ele dizia para nós que vendia remédios para um laboratório. Durante toda a minha infância, eu era a preferida do meu pai. Era a melhor aluna, a melhor nadadora, a que acompanhava a toda parte. Mas quando eu completei 21 anos, fui embora de casa com um olho roxo, porque meu pai ficou sabendo que eu estava apaixonado por uma menina. E quando eu tinha 28 anos, meu irmão me chamou e disse que tinha muitas dúvidas se ele pertencia ou não à família. Foi então que descobrimos que meu pai não era vendedor de remédios, e sim um oficial que trabalhava a serviço da inteligência. Que meu irmão não era meu irmão, e sim um bebê nascido no Centro Clandestino de Detenção da Escola Mecânica da Armada, a ESMA, filho de um casal de desaparecidos que tinham 19 e 17 anos. Meu pai tinha roubado esse bebê porque minha mãe não podia mais ter filhos. A minha vida toda se transformou numa ficção. Minha mãe não é mãe do meu irmão não é meu irmão, e meu pai mostra para mim diferentes caras. Luiz I, o homem que vendia remédios e que me curava da febre quando eu estava doente. Os atores vestidos com ternos surgem um de cada vez num praticável alto no fundo do palco. Luiz II, o policial que trabalhava no serviço de inteligência. Luiz III, o esportista que me chamava de golfinho e que gostava de nadar comigo até perder a praia de vista. Luiz IV, o homem que pousava como um playboy em todas as fotos. Luiz V, o homem que gostava de quebrar copos, móveis e ossos quando estava furioso. Esse é um trecho da peça Minha Vida Depois, da dramaturga argentina Lola Arias. A Lola Arias é dramaturga, é escritora, é diretora, estudou na UBA, Universidade de Buenos Aires, e estudou dramaturgia na Escola de Artes Dramáticas, também em Buenos Aires. Ela participou de residências de dramaturgos no Royal Court Theatre, em Londres, e na Casa de América, em Madrid. Ela é muito conhecida por borrar os limites entre a ficção e a realidade, e ela traz para as peças isso que você viu nesse trechinho que eu li agora, que são testemunhos de pessoas que viveram coisas efetivamente na história do mundo, né? Então, nessa peça Minha Vida Depois, ela traz 6 pessoas que eram crianças durante a ditadura militar, com seus relatos, seus documentos, fotografias, fitas, filmagens e coisas assim,
para investigar esse passado dos próprios pais durante a ditadura. Essa personagem que eu li agora, eu inclusive conheci essa atriz, a Vanina, ela foi minha colega numa disciplina na turma de dramaturgia, e ela dizia que essa peça mudou a vida dela, porque inclusive a peça foi um disparador para que o processo fosse reaberto, o processo contra o pai dela fosse reaberto e ele fosse efetivamente condenado pelos crimes que ele cometeu. E ela diz que até hoje ela não fala com o pai, e o irmão voltou a se relacionar com a família biológica, mas continua considerando ela uma irmã, obviamente. Além dessa peça, a Lula tem várias outras peças que circulam questões históricas. Tem uma peça mais ou menos no mesmo campo de pesquisa, né, das ditaduras latino-americanas, que se chama O Ano que Eu Nasci, com pessoas nascidas durante a ditadura Pinochet, que ela fez no Chile. E aqui no Brasil ela teve, em 2018, na MIT-SP, na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, com a peça Campo Minado, que é uma peça sobre a Guerra das Malvinas, em que ela coloca soldados britânicos e soldados argentinos juntos em cena para discutir o que é uma guerra, né, e a quem serve uma guerra. Eu vi essa peça lá em Buenos Aires, é um escândalo, é uma coisa muito bonita de se ver esses sujeitos que originalmente se viam como inimigos se encontrando em cena e se reconhecendo como seres humanos. Então, eu gosto muito do trabalho da Lola, porque para além de fazer teatro, que eu acho que já é uma coisa muito importante, e meu ofício, ela traz esse lugar dos dados da realidade para mexer com a própria realidade, né? Então, acho que as peças dela, elas não só trazem os documentos do passado para revelar o passado para uma plateia, como esses encontros que ela proporciona em cena criam um novo futuro para as pessoas que participam das peças que ela propõe. Então, me interessa muito o tipo de trabalho que ela faz. Eu vou deixar vocês agora com mais um trecho da leitura. Agora quem vai ler não sou eu, quem vai ler mais um trechinho dessa peça é o dramaturgo, ator e diretor Henrique Fontes, do Grupo Carmim de Natal. Só queria falar que essa peça foi traduzida pela atriz Carolina Virgües, essa versão que a gente está lendo do Minha Vida Depois. O trecho que vocês vão ouvir agora se chama A Última Carta. A Última Carta. Carla. Meu pai escreveu essa carta para minha mãe antes de ir para Monte Xingolo. Ficou escondida durante 20 anos dentro de uma boneca de pano. Um dia fiquei com vontade de ler e minha tia e eu esquartejamos bonecas até encontrá-la. Minha querida companheira, já faz quase um mês que não nos vemos. É a primeira vez que ficamos separados por tanto tempo. Realmente estou com saudades de você. Como está o nosso pequeno? O que você está sentindo? Conte para mim se está se mexendo. Estou na barriga da minha mãe. Ainda não posso contar nada para você sobre nosso destino porque ainda não estou nesse lugar. Pelas informações do partido, a situação das massas é extraordinária e o partido está em muito boas condições de poder aproveitar o momento. A situação em todo o país é realmente alentadora no que se refere ao campo popular. Espero que você, que eu e que todos saibamos aproveitá-la e empurrá-la para conseguir o quanto antes o futuro tão esperado do nosso povo. Quando responder, conte-me de você e do gurizinho. Você não tem ideia da vontade que tenho de vê-lo correr e falar. Ainda falta muito para isso, não é? O gurizinho sou eu. Acho engraçado porque imagino um gauchinho bebê. Por via das dúvidas, nas cartas que você me enviar, não coloque nomes nem dados, assim como esta. Pela primeira vez estou à frente de uma pequena unidade militar que no momento está com as atividades restringidas. Você sabe como é difícil. Ser firme, mas não rígido. Dar ordens mesmo sabendo que tem gente que naquele momento não entende e que faz cara feia. Minha querida mãezinha, até daqui a alguns dias. Um abraço enorme e beijos para você e o nosso pequeno. Com um beijo revolucionário me despeço. Tchau, minha pequena. Saudades. Viva a guerra do povo.
Meu pai morreu 4 meses antes de eu nascer. Tinha 26 anos. Quando eu fiz 27, pensei, agora sou mais velha que meu pai. A bateria avança do fundo do palco num carrinho. Carla faz um solo.